aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Tamires. Eu sou Stephanie. Eu sou o Gabriel. E sejam bem-vindos a mais um Pod da Publi. Recentemente, a gente está um pouquinho sumidinho das nossas redes sociais por motivos de 1 zilhão de trabalhos e provas e a vida do publicitário é normal. E do universitário, né? É. Aí, hoje a gente veio trazer o nosso professor de narrativas, Gabriel. E eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele. O nome dele é W. Gabriel. Deixa eu pegar aqui o celular. Mestre em administração, especialista em tecnologias digitais e educação, consultor empresarial em negócios online, inteligência artificial e alguma coisa que eu não sei citar o nome, além de professor nas áreas de tecnologia e marketing e educação digital. É formado pela Universidade Federal do Ceará, com imersão no Vale do Silício, certificação em tecnologia e gestão de projetos e atuação na América Latina. Um currículo impecável, com certeza. Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E o que é que você achou do nosso semestre sobre a sua disciplina de narrativas? Eu acho que vocês vão ficar com nota boa. Assim, Tomara. Por isso que a gente chamou... Obrigado. Não fala, Gabriel, deixa no off. Ainda estou esperando a minha camisa que eu comprei. Fica aí um recado para o nosso colega de turma que providenciou as camisas. Líderes de classe também, né? E Arley, uma petição. Que foi uma arte muito bem produzida, não é porque é dessa turma, mas a arte foi muito boa. E que, inclusive, nós utilizamos a arte da camisa como uma das aulas de narrativas que você faltou. Eu acho que eu faltei também, porque eu não me lembro. Eu tinha vindo, só que eu tinha tido um compromisso aí. Cachorro comeu seu trabalho. Eita, compromisso. Só lembrando que falta reprova. Que reprova? Silêncio no estúdio. Ah, sim. Hoje a gente resolveu Ainda bem que eu não gravar falto. um episódio no mesmo dia de entregar um trabalho dele. A gente acaba aqui e vai entregar o trabalho dele. Porque, enfim, Exato. né? Adrenalina, né, gente? É normal. E Até ainda... às 23h59, automaticamente fechado pelo sistema. Olha como ele é difícil, complicado. Ainda tem o da nossa outra professora, a Andrea, né? Que é para amanhã. E eu nem vou falar do trabalho da Andrea aqui, porque, enfim... Pânico total. É pânico total. E se você não está compreendendo, isso é uma narrativa. Se você acha que é só um blá blá blá, na verdade você já perdeu o time, porque isso é uma narrativa. Acabei de contar uma história, acabei de envolver com personagens, acabei de dar uma intencionalidade, você acabou assistindo até aqui. Se você não cortou o episódio até agora, significa que você se envolveu na narrativa, e é isso que a gente ensina, estuda e aprofunda em sala de aula. Pá, o cara é bom. Vamos lá? Ele sabe fazer. O nosso tema de hoje é o Papai Noel, que é o nosso símbolo natalino. A nossa estrela, né? A nossa estrela do propaganda. Natal. Quem é que... É a maior propaganda de todos os tempos. Sim. Quem é que, quando fala de Natal, não lembra do Papai Noel, né? Por favor. Ou lembra da Coca-Cola. Sim. Temos aqui a nossa amiguinha, que todo ano ela providencia os produtos delas personalizados, né? Com o Natal, Papai Noel. E é uma coisa que lembra bastante a marca, né? É o Natal. O que é que você tem a dizer sobre isso, Gabriel? Inclusive uma Coca-Cola aberta e 2 fechadas, né? Diga-se de passagem. Assim, Realidade Pra vocês vivenciar nosso som da Coca-Cola, vai. ó. Será que pegou? Vamos... Ah, mais ou menos, vai dar. Realidade Se vocês contemporânea escutaram, da sociedade. Mas vamos lá. Você falou da Coca-Cola. Coca-Cola como sendo um símbolo. E aí vocês disseram o símbolo da gente, o nosso símbolo, o símbolo do Natal, né? Isso, na verdade, é uma apropriação de uma campanha publicitária que deu certo, porque tinha uma vinculação afetiva, por conta de um buraco afetivo que nós não tínhamos até a entrada massiva da Coca-Cola. Então, talvez aqui, num podcast em que se fala de ações publicitárias, a gente precise ser meio iconoclasta. O que é o iconoclasta, né? É aquele Google, que quebra... por favor. o Alexa. ChatGPT. ChatGPT. Aquele que quebra os ícones.
Então, talvez aqui, ao invés de ressaltar a Coca-Cola, ao invés da gente falar, né, das maravilhas da Coca-Cola, das campanhas da Coca-Cola ou algo parecido, talvez a nossa função aqui seja exatamente quebrar o ícone para abrir as cortinas e ver por trás o que existe, né, e como que esse cenário foi construído para que hoje a gente viesse um negócio como esse e diga que a Coca-Cola é um símbolo da nossa história, um símbolo do nosso Natal, né? Um símbolo do nosso momento de festivo de final de ano. Então vamos lá, vamos chutar o pau da barraca e quebrar esse ícone. Você estava falando aí sobre símbolos. A gente vê que praticamente todas, talvez todas as propagandas, elas sempre puxam assim para uma coisa mais afetiva, mais emocional. Mais família, né? Mais família também. Isso começou muito... Isso teve um impacto muito forte com a Coca-Cola, né? É sempre aquela coisa de família, reunião, Sim. principalmente no Natal, que é o período que a gente vai entrar agora. Isso é uma estratégia muito utilizada para engajar as pessoas, né? Isso é fato. Você acha que isso começou há muito tempo, as pessoas foram percebendo isso aos poucos, ou foi uma coisa assim que aconteceu do nada? Na publicidade, nada acontece do nada, né? Na publicidade, nada acontece do nada porque existe um planejamento publicitário para que tudo atinja um determinado objetivo. O que pode acontecer são caminhos diferentes para atingir aquele mesmo objetivo. E algumas vezes o objetivo atingido ser completamente errado, completamente equivocado daquele que tinha sido planejado inicialmente. Mas, inicialmente, antes de qualquer coisa, teve um objetivo. A grande questão é a seguinte. Quando a gente faz uma análise publicitária, a gente tem que... Esse é o ponto crucial. É o primeiro ponto, porque senão a gente nem discute. É entender a publicidade como um efeito sociológico. Se a gente não entender a publicidade como um efeito sociológico, a gente vai entender a publicidade como um efeito demoníaco. Esse é o fato. Se a gente entende a publicidade como um efeito demoníaco, a gente entende a publicidade como um efeito puramente manipulatório, que conduz as massas simplesmente para que enriqueça os bolsos de alguém e que algumas empresas fiquem podres de ricas enquanto o restante da sociedade morre empobrecida. Então, se a gente entender a publicidade sobre essa ótica demoníaca, a gente nem debate aqui os caminhos da publicidade. Mas a gente parte hoje de um princípio em que a publicidade, ela se Pensa o seguinte, pensa no marketing. Sim. Eu vou marketerizar alguma coisa. E agora pensa o contrário, eu vou desmarketerizar alguma coisa. Desconstruir o marketing. Tipo isso. Isso é um efeito contemporâneo. O efeito contemporâneo do marketing, de você desconstruir o marketing, na verdade é um marketing paralelo que você está montando. E a publicidade pega caminho nisso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque ao longo dos anos, e aí a gente vai para o começo da década de 1910, 1920, por ali, né? A gente começa a ver que a publicidade ela entra num oba-oba. Todo mundo começa a festejar os caminhos da publicidade, as grandes sacadas publicitárias. E a gente vai vendo que os anos vão passando e as ações publicitárias começam a ganhar caminhos completamente inversos. Publicidades que são alegres, felizes, e publicidades de guerra, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente começa a ver que a publicidade ela ganha um caráter totalmente manipulatório, ela passa a ter uma cara muito deprimente, muito, como eu chamo da publicidade demoníaca. Por quê? Porque as pessoas passam a não aceitar mais aquele tipo de manipulação. É daí que a gente vê lá no meio do século passado uma mudança que é quando surge o marketing científico. O marketing científico, ele percebe que a publicidade é só um pezinho no meio de todo esse ecossistema de venda. Todo o ecossistema de venda que envolve o local onde você vai divulgar, o preço que você vai trabalhar, o produto que você vai vender e também a promoção, a parte publicitária da coisa. E aí, quando você vai para o lado científico do marketing, você percebe que a publicidade não necessariamente ela é demoníaca.
Na verdade, a publicidade, ela segue um percurso que o consumidor já deseja. Ela segue um status quo, ela segue um comportamento que o consumidor já tem. Seria tipo como se a gente publicitários só fizessem basicamente o que eles já desejam. A gente só dá tipo um empurrãozinho, O digamos público assim. instiga uma coisa e a gente só Isso. produz. É porque Isso. se você não seguir o estudo desse público para depois construir a publicidade relacionada, na verdade você corre um grande risco, um enorme risco de a sua publicidade ser um dinheiro jogado fora. Você pode sim inovar com a sua campanha publicitária, mas você inova sobre bases de comportamento do consumidor, do público da gente, bases que já existem. Aí quando a gente pensa assim, então quer dizer que eu já tinha vontade de tomar Coca-Cola e aí ela inventou a Coca-Cola e fez uma propaganda. Não é isso. A gente tinha outras questões que, inclusive, quando a gente vai para a parte de psicanálise, a gente conhece, entende bem como isso funciona. Vocês vão ter essa disciplina ainda em comportamento consumidor. Inclusive eu que gosto dessa disciplina. E vocês vão chorar pra caramba dessa disciplina. Talvez viremos no outro episódio falar o motivo das nossas Do terapias. Da nossa tristeza. Terapias também. Essa disciplina, ela é extremamente terapêutica. Por que ela é terapêutica? Porque na Psicóloga, disciplina... que eu não tenho, perdão, não vou precisar mais de você. Não, vai sim. Na verdade, você vai pagar mais a ela, né? Droga. Você vai descobrir muito mais coisas. A felicidade da psicóloga. É... Psicóloga, perdi uma cliente, mas ganhei mais. Sim. O que você vai ver? Ó? Você vai perceber que toda campanha publicitária ela é pautada em cima de gaps emocionais e comportamentais que nós já temos, nós seres humanos já temos. Sim. Por que se vende um carro grande, forte, que anda na montanha se eu estou vendendo esse carro para a cidade? Que as pessoas almejam estar naquela montanha. Porque as pessoas precisam se sentir grandes, fortes e desejadas. Eu acho que eu tenho que estudar mais um pouquinho. O carro, na verdade, ele é um anteparo ali para que você consiga projetar as suas questões não resolvidas no carro, no objeto. Naquele objeto. Então, quando você pega um objeto como esse daqui, uma Coca-Cola, bota em cima da mesa e a propaganda da Coca-Cola, ela ainda te incentiva a reunir toda a família em torno de um objeto, cantando de maneira feliz e ainda passando um carro hiperiluminado, tem toda uma questão semiótica aí, de uma prova que vocês, inclusive, ou fizeram, vão fazer, ou vão se traumatizar já, né? Já Tem toda- Gabriel, fizemos calma. já. Calma. Eu amei a semiótica, sério. Nossa. Pois é. A gente viu um semiótica- pouquinho por cima. A gente viu a introdução. Mas se vocês forem pro Peirce, eu não vou nem pro Peirce, não. Se vocês forem para outros teóricos, o Peirce é muito denso, mas se vocês forem para outros teóricos da semiótica, por exemplo, se você pegar Humberto Eco, se você pegar Lucy Santaella, se você pegar outros teóricos mais contemporâneos da semiótica, em que eles vão falar sobre a composição dos elementos e o porquê daqueles elementos estarem ali, você vai começar a compreender que a luz, essa luzinha aqui, que pisca-pisca de Natal, ela não é simplesmente porque é bonitinha. Na verdade, o pisca-pisca te dá uma alegria. Por que te dá, Verdade. Uma nostalgia, né? por que te dá uma alegria? Porque quebra a tua monotonia, te leva para um outro patamar. É por isso que um show, não existe um show escuro. Um São show todos escuro bem é triste. iluminados. E não é só iluminado porque tem que mostrar o artista, os banners ou algo parecido. É iluminado porque as pessoas precisam sentir o brilho, sentir o clamor daquele momento e um sentimento. Verdade. E tem jogo de luz, né? Então, tipo, às vezes a luz vai de acordo com a batida. Principalmente. Isso. Batida do? Eita, cri, Do cri, cri. sentimento. Eu ia falar de acordo com a batida que o músico tá tocando, né? Que o músico tá tocando uma batida que é a batida do seu coração. Do sentimento. Vixe, Você não- passada. Você não vai perceber porque esse tipo de coisa, de fato, se você percebesse isso durante o show ia ser uma droga. Porque você Porque ia prestar- perder a graça, né? ia Você perder prestar totalmente a atenção. graça. Sim. Ó, vou dar um exemplo clássico aqui. Eu tava num show do Silvério Pereira, interpretando o Belchior. Foi na Praça Verde do Dragão no Mar.
E eu sou um cara que sou meio crítico quanto a expressões artísticas, porque eu fico sempre... Aquela parte chata mesmo, fico olhando a parte técnica e tudo mais. Analisando uma coisa que você já tem um pouco de noção, né? Que é da minha profissão. Então, Sim. é como se a minha profissão acabasse estragando um pouco aquele momento que deveria ser mágico. Mas o show daquele cara cantando Belchior, interpretando a música, ele não estava só cantando, ele estava interpretando a música. Então você tem Jogo de Luz, que querendo ou não, o Jogo de Luz, quando ela dá determinados flashes e determinadas pausas, ela dá um tom hipnóptico. Isso acontece. Não Você sabia. tem batidas na banda que seguem as batidas do seu coração, ou no passo 1, ou no passo 2, ou no passo 3, são compassos diferentes. Sim. Você entra naquele ritmo e você tem a própria força da letra, que querendo ou não, uma letra ou outra, um verso ou outro, ele toca no na sua história. Ele toca na sua história. Então, por exemplo, na hora que ele fala mãe não sei o quê, na hora que ele fala pai não sei o quê, na hora que ele fala a viagem que eu fiz, ou na hora que ele fala quando eu me vi sozinho, ou quando ele fala estava angustiado. E aí ele vai falando determinados trechos que você se reconhece e você se emociona. Enfim, eu falei toda essa historinha bonita para dizer que eu chorei pra caramba no show dele. Chorava de parecer um menino assim, meu Deus! E mandei uma mensagem pra minha mãe. Vixe, olha que é um show, não faz, né? Sim. E a minha mãe deve ter olhado assim, meu Deus, deve estar embriagado. Só uma música. Só uma música. E aí, por que tudo isso se compõe? Por que isso é uma arte tão forte? Porque ela compõe todo um cenário, toda uma engrenagem que mexe com som, que mexe com cheiro, que mexe com luzes, que mexe com cenários e que mexe com uma pessoa que está na sua frente fazendo uma série de trejeitos, dançando, e que você acha aquilo sensacional. Então, quando a gente reúne todos esses elementos que a semiótica estuda bem, principalmente no estudo de ícone, de símbolo, de legendas. Quando você estuda a semiótica nesse sentido, você começa a perceber que as engrenagens, elas não são por acaso. Você não chora num show por acaso. Você não canta se esgoelando num show por acaso. E você não tem sede de uma Coca-Cola no Natal por acaso. Aquilo nada mais é do que uma composição narrativa criada e encrostada em algum gap emocional que você tem para que ela entre como resolutor desse gap emocional. Por exemplo, eu posso fazer uma mesa linda e farta sem a Coca-Cola no Natal? No meu caso, pode, porque eu não gosto de Coca-Cola. Pois é, mas Não as me outras... atrai tanto. Isso, mas não te atrai por causa de uma outra questão. Pode ser uma questão crítica, pode ser uma questão orgânica, pode ser uma úlcera que você tem e você parou obrigatoriamente. Não, eu não gosto desde criança mesmo. Eu nunca gostei do sabor. Fit. Trauma de infância. Mas como pode algumas pessoas que não bebem. Eu tenho verdade. amigos que dizem assim, cara, eu odeio o gosto de cerveja. E aí você diz assim, como é que pode? Mas é porque o gosto de cerveja, para quem nunca bebeu, existe uma acidez que você se dá ou não se dá. É ruim É mesmo. verdade. Assim, em questão de, tipo, que como tu falou, de sempre ter a Coca-Cola em almoços de família e coisa, eu tiro muito quando eu vou almoçar com amigos. Sempre tem Coca-Cola. E eu chego Sim. lá e só tem o quê? 3 garrafas de Coca-Cola. Não trazem o meu bom São Geraldo, o meu bom Guaraná, não trazem. Eu tenho que ir lá comprar o meu exclusivamente. Um suquinho de kisuke. Não, um suquinho nunca tem, porque eles sempre lembram, Coca-Cola todo mundo gosta. Sim. Esquecem, às vezes, que eu não tomo. Aí eu tenho que ir lá comprar meu suco. E aí a grande questão da Coca-Cola, por exemplo, se você tira, por exemplo, o elemento Coca-Cola da mesa, você coloca um suco. Se você tira o suco da mesa, você coloca uma água. Se você tira a água da mesa, você acha que tem alguma coisa ali inacabada, que está esquisito, que está Tá incompleto. faltando. que Tá faltando. Tá, mas quem construiu essa narrativa de que tem que ter alguma coisa para beber?
É estranho isso. Verdade. Olha. Falando em questão de Coca-Cola e tal, temos aqui o nosso maior garoto propaganda do Natal, né? O Papai Noel. E, querendo ou não, acho que as pessoas não conhecem bem a história do Papai Noel, porque ele é tão amado, né, hoje em dia. E também ele remete muito... Quem eu acho que tem uma apropriação bem grande desse personagem, sim, é a Coca-Cola. Sim. Tu sabe me dizer, Gabriel, por que o Papai Noel é tão conhecido no Natal, que ele tem essa fama e carrega o Natal nas costas, digamos assim? Porque vender uma garrafa preta com um líquido preto, com gosto de remédio, que faz você arrotar o tempo inteiro, só porque você quer, é péssimo. Como é que isso se vende? Não se vende. Então, para isso, você cria personagens encantados, simpáticos, você cria personagens que se ligam à sua marca, para que isso seja mais facilmente aceito pelo próprio consumidor. Então, tu tá dizendo que o Papai Noel, quem meio que criou ele, essa imagem dele, foi a própria Coca-Cola ou ele já existia de antes? O Papai Noel é uma lenda milenar. O Papai Noel não é de agora, nem é do Ocidente. O Papai Noel é uma lenda milenar, que na verdade nem se chamava Papai Noel. Mas quando você para pensar quais são as lendas milenares que foram apropriadas pelo mundo ocidental e depois oriental e comercializadas de uma maneira que pudesse impulsionar todos os produtos. Você vai ver vários personagens assim. Coelho, né? O Coelho da Páscoa. Tem Por aí vai. Sim. Você vai para o Papai Noel, em 1931, a Coca-Cola se apropria dessa lenda do Papai Noel, Sim. porque é um bom velhinho que distribui presentes. Mas ela precisa pintar esse cara de Coca-Cola. E ela não podia pintar esse cara de tom de café, que a Coca-Cola tem uma cor de café, né? Sim. Ela não dava para colocar o Papai Noel de tom de café, mas a Coca-Cola ela tem um símbolo vermelho. Então, dentro desse símbolo vermelho, ela constrói uma figura de Papai Noel com o símbolo vermelho e tome publicidade. A grande sacada da publicidade, existem algumas variáveis que toda ação publicitária não pode esquecer. Uma dessas variáveis é a repetição. Então, se você não tem na publicidade a repetição, você não consegue fazer o convencimento do cognitivo de quem está sendo espectador daquilo dali. E tem outras variáveis, não só a repetição, mas também a coerência, mas também o discurso. Existem várias outras características, mas vamos pegar só uma que é a repetição. Quando você repete demais uma mesma mensagem, essa mensagem começa a ser vista como verdade, porque ela é muito repetida. Essa é a grande sacada das fake news, por exemplo. Quando você lança uma fake news, se você não tiver uma rede grande de distribuição de fake news, a fake news não engrena. E a publicidade, ela segue exatamente o mesmo caminho. A gente está falando aqui sobre os fundamentos da publicidade, e é por isso que se faz uma faculdade, que é tão importante, mesmo que você seja publicitário, que trabalhe no mercado publicitário. Se você não tiver uma faculdade, você não consegue entender as origens antropológicas e sociológicas de onde isso veio. E a gente só tem ideias para o futuro se a gente olhar para o passado. Se você não conhece o passado, as engrenagens, lá no fundo, você não consegue ter ideias para o futuro. Verdade. Então, quando você vai lá para a década de 30 e você vê que a Coca-Cola se apropria do bom velhinho que distribui presentes, você acaba agregando um personagem perfeito. Olha que personagem massa. Um personagem que entra no momento em que geralmente as famílias se unem. Um personagem que ele é esperado pelas crianças para fazer uma boa ação, que é a distribuição de presente. Um personagem encantado, fantástico, que sobrevoa e que você não vê porque ele mora no Polo Norte, um local que dificilmente você vai na vida. Então, você cria um elemento fantástico para criar uma lenda consolidada e distribuir pelo mundo inteiro para que crie toda essa fantasia. É óbvio que isso vende para criança, mas depois que você vira adulto, não vende mais. Aí como é que você faz com a publicidade? Você cria outras narrativas.
Para ganhar aquele adulto, né? Você cria a narrativa do adulto que precisa de um abraço. Você cria a narrativa de um adulto que precisa da visita do pai que se foi. Você cria a narrativa do adulto que brigou com o irmão e que se reconcilia com o irmão. Você cria a narrativa de um adulto que brigou com a mãe depois de 30 anos, vê a mãe no leito de morte, mas vai perdoá-la. Você cria a narrativa de adultos que começaram ali a namorar, se encontrar e namorar. Você cria uma narrativa de adultos que, independente da sexualidade, eles se amam. Uma narrativa mais moderna. Que, independente da raça, eles se amam e se toleram. Narrativa mais moderna. Então você começa a sair um pouco dessa figura mitológica do Papai Noel, fantasiosa do Papai Noel, e vai na mesma linha das narrativas afetivas e traz outras histórias humanas para ter uma Coca-Cola no meio, e essa Coca-Cola ser exatamente o ícone de reunião. Qual é a dentro da análise semiótica, qual é a simbologia de uma Coca-Cola, então? É o objeto de união de grupos. Ou seja, se eu estou num grupo, eu tenho uma Coca-Cola ao centro. Sim, verdade. Rapaz. Isso é muito interessante, né? Voltando pro nosso personagem, né? Que é nosso Papai Noel, né? Que você fala que a Coca-Cola, né? Você se une com um grupo de jovens, né? Como você tinha falado, né? Que o Papai Noel, né? Quando a gente é criança, ele traz um tom de alegria e tal. E para uma estratégia de marketing, para funcionar como um jovem, ou então até mesmo um adulto, né? A gente vai trazer a emoção, né? Então, na maioria das propagandas, né? De Natal, sempre vai trazer emoção. Na sua opinião, o que você acha, né? E como você usaria, né? Essa estratégia de emoção para uma marca se dar bem, e por que a gente usa a emoção? Como você tinha falado, né? A gente vai usar a emoção para agregar os adultos, porque eles estão precisando de algo. Então, com a emoção que essa marca, esse marketing, ele vai trazer para o adulto, então ele vai conseguir bom cliente, uma renda boa. Então, é até errado a gente falar assim, a gente quebrar, né, esse marketing que as pessoas, né, a gente, que é publicitárias, a gente consegue, né, ter essa diferenciação quando uma propaganda está oferecendo uma emoção, indo para o lado emocional e não para o lado mais, tá, aqui é meu produto e pronto. Mas não. Isso não vai funcionar. Eu vou trazer o emocional, então eu vou vender mais. Então, para você, o que você acha disso de trazer a emoção? E se você tivesse uma marca, como você entraria com ela, com a emoção, para atrair um público excelente e excepcional? Tá. Para a gente poder entender como é que é a jogada da emoção, a gente precisa entender como é que o cérebro funciona. A gente precisa entender sobre o cérebro trino. Isso é uma disciplina que vocês vão ter lá pro final da faculdade, ó. Tomara que eu ministre essa... Muitos spoilers. E ele quer ensinar todas as cadeiras pra gente. Não, quero não, que eu nem consigo. Menos fotografia, pelo Mas visto. por esses cookies aí eu ensino. Gente, assim, é porque não deu pra gente registrar. Antes da gente começar as gravações, tinha muitos cookies na vasilhinha. Tinha. Mas ele o comeu Papai Noel grande comeu. parte dos cookies. Eu achando que É a magia do Natal. ele ia querer mais o refrigerante. Não, ele chegou aqui consumindo todos os cookies. Tu disse que eu não ia querer? A Giovana falou, Iludida. não, o Gabriel não vai querer os cookies e tal. Ele chegou aqui, tipo assim... assim, né? Vocês trouxeram uma comida bem gostosa. Meia-noite pra eu te conto um segredo. Ó, vamos lá. Sobre a emoção. Foi uma excelente pergunta, mas é uma pergunta de uma resposta mais densa, certo? Sim, sim. A gente não tem aqui uma aula inteira para poder falar sobre isso, mas fica o spoiler para a disciplina de neurociência.
Na disciplina de neurociência, nós vamos trabalhar cérebro trino. O cérebro trino, ele é justamente trino porque ele é repartido dependendo do grau de evolução do cérebro. E o grau de evolução do cérebro tem uma parte que ela é mais racional, reptiliana, bem embrionária, na época reptiliana ainda. Tem uma outra parte que ela é mais emocional, mais voltado para o emocional. Esquece aquele retratozinho que vocês veem na internet que reparte o cérebro do meio numa banda emocional, numa banda irracional. Pelo amor de Deus, isso é coisa de coach. Não existe, isso é balela, certo? Não existe aquilo. Tem o córtex pré-frontal. Exatamente. Existe uma divisão de cérebro trino que é com base na evolução do cérebro. Sim, muito interessante o assunto. Por que eu estou começando por isso, tá? Porque se é uma evolução cerebral, eu não posso dizer que determinada coisa é só emocional, determinada coisa é só racional. Não, teu cérebro é um só. Teu cérebro é um só. Existem determinadas ações, algumas atitudes que você toma baseado puramente no emocional, mas isso não significa que não tenha o racional. Existem ações que você toma puramente no racional, mas tem sim uma puxada emocional. O fato é, todos nós tomamos atitudes emocionais. Todos nós. Agora, depende dos níveis. Tem sempre um pouquinho de... Um pouquinho emocional, Isso. um pouquinho racional ou contrário. Vai variar muito dependendo da situação, se vai ser mais racional ou emocional. Mas sempre vai ter os Vai dois. depender do que te toca. Depende do que mais te toca. Aí, quem vende, sigam a dica. Vai depender do que toca. Exatamente. No treinamento, por exemplo, no treinamento que eu estava dando para corretores de imóveis. Eu achei ótimo esse treinamento para corretor de imóvel. Porque esse treinamento para corretor de imóvel, inclusive um grande abraço para a Mirelle Costa, minha grande amiga, trabalha lá no Cresce, assessora de imprensa do pessoal de corretor de imóveis. Corretor de imóveis, ele tem que ter uma habilidade muito boa para distinguir o que é que te toca mais. Se é o lado racional, se é o lado emocional. Uma coisa eu posso dizer, boa parte das pessoas, toma decisão emocional. Por quê? Porque o racional, para você tomar uma decisão racional, você tem que ter muita frieza, você tem que fazer cálculos mentais e muito rápido. Ou então, ter uma dor muito grande em algo racional. Quer uma dor em algo racional? Dinheiro. Tô sem grana, quero comprar. O lado racional teu grita. E assim, meu filho, não tem como. Às vezes nem é tanto racional, é porque não tem como. Não tem como. Você vai fazer os cálculos ali, você diz que não tem dinheiro. Não tem como eu trocar de iPhone logo em dezembro. Eu tenho que fazer a ceia de Natal. Meu Deus. E aí vamos pro lado emocional. Aí se o lado emocional grita, aí por que o lado emocional grita? Por gaps emocionais que nós deveríamos tratar na terapia. Só que a gente é ruim, não vai pra terapia, aí gasta dinheiro tentando cobrir os buracos emocionais. Tá aí, ó. O porquê você E está aí com o fica nome cheio no de dívida. Serasa. Tá aí, ó. Não faz terapia. O endividamento excessivo, o endividamento é uma coisa comum, né? Uma coisa comum. Sim. Mas o endividamento excessivo é porque você perdeu o controle sobre os gastos que você deveria fazer. Como você perde o controle? Por que você perdeu o controle? Provavelmente porque você deixou todo o seu ímpeto emocional tomar a frente e tomar atitudes por você. Então, vamos supor, você quer muito viajar para determinado local e você está sem grana. Aí você vai dormir com vontade, acorda com vontade, o seu amigo fala com você, aí o seu cérebro começa a entender uma saída para aquilo dar certo. Só que, na verdade, cadê o teu lado racional? Cadê tua planilha financeira? Cadê os cálculos de quanto você ganha? Como é que você pode pagar? Planejar uma viagem como essa, mas daqui a certo tempo? Não, você vai pelo emocional, encontra uma brecha no cartão de crédito, mete o pé na jaca e viaja. Aí depois, Quem tá... tomou essa decisão? Quem tomou essa decisão foi o emocional. Sim. Falei sobre lado emocional, sobre cérebro trino, essa coisa toda, para chegar nesse ponto aqui. A publicidade, ela é a tua terapeuta ou ela é a tua vendedora? Tô vendedora. Exatamente. Essa é a grande questão. A publicidade, ela não é a tua terapeuta. A publicidade é a tua vendedora.
Então, ela vai tentar encontrar ali qual é o teu gap para preencher o teu gap com o produto que ela quer vazio, né? vender. Preencher o vazio emocional. O gap é o vazio. Então, ela vai atrás do teu vazio para preencher o teu vazio com o que ela quer te vender. Então, vamos lá. Você quer muito felicidade, você precisa ser feliz, você está num momento muito triste, o teu semestre foi horrível e você precisa de felicidade. Aí aparece no teu Instagram uma grande propaganda do bloquinho de carnaval. Um bloquinho de carnaval que custa R$250. E um Bem bloquinho de baratinho. carnaval, um bloquinho de carnaval que custa R$250 e ainda tem no bloquinho aquele artista que está em segundo lugar no teu Spotify 2023. A pessoa que fez essa propaganda, ela foi assim, a Gênia dos dados. Gênios É. dos dados. E Na aí, verdade, né? ainda faz duas propagandas diferentes. Faz uma propaganda só da galera, sem muita distinção de gênero, só a muvuca lá, e o cara cantando, o cara tocando. Mas tem uma outra propaganda, que coloca só modelos, mulheres muito bonitas e não sei o quê, e ela direciona a publicidade para homens com poder aquisitivo, que estão ou solteiros, ou estão divorciados, ou não têm status, porque tem os que não têm status, né? É aquele que está comprometido, mas não quer assumir. Ou que é comprometido. Só que tem. Tem, quer pular cerca. Tem várias segmentações no Facebook Ads, na Meta Ads, lá tem várias segmentações, você vai conhecendo como é que junta, né? Vixe, Então rapaz. ela joga essa propaganda para essa galera. Por que ela joga a propaganda para essa galera? Porque ela está atrás exatamente do buraco emocional, da lacuna emocional que você tem e que eu preciso vender aquele pacote. E é assim que funciona. E muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa com homens. Vão colocar vários homens lá e vão fazer centenas de propagandas diferentes com inúmeros tipos de sexualidade para atingir vários públicos diferentes. O fato é, a sua pergunta, emocional, racional, como que funciona isso? A publicidade ela vai em cima dos buracos que você tem emocionais para, com um objeto, com uma coisa, com uma ideia, com um produto, ela conseguir preencher esse buraco emocional. Sabe qual é o grande problema disso? É que às vezes a gente confunde que produto é só isso daqui. Quando, na verdade, isso não é só um produto. Isso também é uma ideia. Então, nós temos 3 tipos de coisas que nós podemos vender com a publicidade: serviço, produto e ideia. A ideia é a mais perigosa, porque às vezes a gente está comprando uma ideia, pode ser uma ideia de um conceito de um produto, pode ser a ideia de um político, e eles vão vender essa ideia do mesmo jeito que se vende uma lata de Coca-Cola, preenchendo um gap emocional. E aí a gente não percebe isso e se ferra. É por isso que eu defendo que o estudo da comunicação, ele tem que ser um estudo de nível infantil, um estudo de nível médio, para depois se tornar um estudo de nível superior. Desde criança, nós temos que aprender a lidar. Não é necessariamente fazer a publicidade, é lidar com a publicidade, para que a gente saiba distinguir o que é uma manipulação, o que é uma condução mental, o que é um produto que estão tentando enfiar na gente e o que é saudável. Mas Pronto. aí a perda de lucro que você tem. Sim, sim. Verdade. A Ireza, ela tinha falado sobre as propagandas chegar excepcional, né? E diretamente ao que a gente precisa, né? E tudo aquilo, né? Se remete ao algoritmo, né, Stephanie? Tipo Sim. assim, tudo. O algoritmo, ele sabe o que você precisa. Então, é uma pergunta bem polêmica que eu vou fazer agora. Então, gente, pro nosso professor Gabriel. Sobre, né, acho que está repercutindo muito, é um tal joguinho, né, que ele tem uma narrativa muito, mas muito forte sobre ele pegar o emocional e como você disse, né, sobre trazer a publicidade para o lado mais demoníaco, né, que é pegar o emocional e fazer aquela propaganda se tornar uma coisa boa, temporariamente,
e no fim não ser tão bom quanto você esperava. O produto não é benéfico, né? Exatamente. É benéfico temporadamente. Ele vai fazer você ficar com pouco tempo. Ai, ganhei. Uma coisa muito boa. Mas depois, você está investindo numa coisa que você poderia estar investindo em outra coisa, entendeu? Fazer o que você quer. Sim, eu quero ganhar de mais dinheiro para uma viagem, fazer uma faculdade dos meus sonhos. Mas aquilo vai me ajudar a ir mais rápido. Então, é uma propaganda muito forte. E como acho que todo mundo concorda, que é uma propaganda que muito excepcional, que ele mexe muito com o emocional e consegue. Ele atende o público que ele quer. Mas, na sua opinião, o que você acha sobre isso? Trazer a publicidade pro lado mais demoníaco e, tipo assim, conseguir um público. Vender uma coisa que não rende, não dá em nada, sabe? Tá, vamos lá. Nós temos aí alguns temas, tá? Uma das coisas que a gente não está debatendo e que aí daria outro podcast Exatamente. é sobre a Já temos parte 2, viu, galera? Exatamente. é sobre a regulamentação da publicidade. Nós temos um controle de autorregulamentação. Mas será que esse controle de autorregulamentação ele é eficaz? Ele protege a saúde pública dos usuários que estão consumindo aquele conteúdo? Ponto de interrogação. Isso é um ponto ótimo para se discutir. Publicidade infantil. Publicidade infantil foi o primeiro passo, né, da gente discutir sobre os danos de se colocar uma publicidade para um ser que não tem ainda o desenvolvimento cognitivo que gera uma proteção contra todo esse efeito da publicidade. Eu não vou nem chamar de efeito positivo ou negativo. É sobre o efeito da publicidade. Nós temos aí diversos estudos sobre desenvolvimento cognitivo do ser humano. A gente pode puxar tanto para Piaget, pode puxar para Vygotsky, pode puxar até para os psicanalistas, Freud, Jung, Vallon. A gente vai para esse campo aí que estuda o desenvolvimento da criança e do adolescente. Mas e aí? Será que determinadas crianças em determinados estágios de desenvolvimento elas conseguem se proteger da mensagem publicitária? Tem uma escola sensacional na Universidade Federal do Ceará que estuda isso, que é da Inês Vitorino. Ela fala sobre isso há muitos e muitos anos, e um dos pontos que foi de ganho, inclusive, foi a proibição de publicidade infantil numa mídia mainstream, numa mídia de massa, para que você conseguisse pelo menos proteger a criança de um bombardeio midiático que é facilmente manipulatório quando se fala de criança em desenvolvimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente não tem a noção do que acontece dentro do nosso corpo quando a gente recebe um bombardeio midiático. E eu não estou falando só de TV, de rádio, de impresso. Eu estou falando principalmente de algoritmos digitais, principalmente de redes sociais. Existe uma pesquisa maravilhosa que saiu na Neuroimage, uma revista conceituadíssima, sobre os efeitos dos vídeos curtos do TikTok. Sim. Essa pesquisa que fala dos efeitos dos vídeos curtos do TikTok, ela mostra que esses vídeos curtos, eles liberam tanta dopamina, mas tanta dopamina em você, que você se vicia no excesso de dopamina. E uma vez viciado naquele excesso de dopamina e entendendo que a dopamina ela vem pelos vídeos curtos, você quer que toda mídia agora seja curta. Não consegue mais assistir aqueles videoaulas até, outros tipos de conteúdo, até série mesmo. Não consegue assistir um jogo de futebol. Porque é um período muito longo. Eu já presenciei comigo mesmo uma vez, eu estava vendo um vídeo na internet. Esse vídeo ele era um pouquinho maior do que o comum. Eu já não queria assistir até o final. O que me prendeu no vídeo, a pessoa que estava fazendo, ela sempre ficava dando, como é que eu posso dizer, toques para me motivar a ficar até o final, dizendo assim, no final eu vou revelar isso, aquilo, entendeu?
A Porque curiosidade. isso, gerando curiosidade para mim poder ficar até o final. Porque quando chegou nos 10 primeiros segundos, eu já queria passar assim, ó. Não, amiga, perdoe. E você até Rolar o passa. feed. E você até passa. Sabe como é que você passa? Pegando outra coisa pra fazer enquanto tá assistindo o vídeo. Verdade, eu faço muito isso às vezes. Eu, tipo assim, tem que assistir aquele vídeo, aí eu boto lá e eu vou fazer outra coisa. E aí, Fica lá. esse tipo de quebra, né? Esse tipo de quebra de você não ter mais paciência de assistir um jogo de futebol inteiro, de assistir um filme inteiro, por essa pesquisa, ela mostra que muito disso depende do quanto que você consome de vídeos curtos, porque ele libera muita dopamina e acaba que depois da liberação de dopamina tem também um pouco de liberação de serotonina, que faz você ficar mais eufórico, mais feliz, e você quer sempre repetir. Olha só isso. Você não quer repetir necessariamente aqueles vídeos curtos. Você quer repetir as doses de dopamina e serotonina que você acabou de receber. E você faz um cálculo mental muito fácil. Da onde eu consegui essas doses extras de dopamina? Ah, eu consegui com aqueles vídeos curtos. Ah, então é só encurtar os vídeos. Aí você vai para um filme e você quer que esse filme seja curto também. Essas semanas agora, o Felipe Neto foi pro Podpah, e aí no Podpah ele falou isso, que ele deletou o TikTok do celular, que ele não usa porque isso vai viciá-lo, etc, etc, etc. E aí eu me lembro que eu fiz até um comentário, que foi assim, poxa, seria tão importante que as pessoas ouvissem, porque todo mundo estava meio que metendo pau no Felipe Neto, porque ele apoiou a esquerda, não sei o quê, né, aquela coisa toda. E aí o pessoal metendo pau e eu dizendo assim, poxa, por que as pessoas não vão atrás de saber a fundamentação disso aí que ele está falando? Existe pesquisa científica sobre isso. E o mais curioso é que a pesquisa científica é de uma universidade chinesa, que é do país de origem do próprio TikTok. Eles tacando o pau na própria criação. Criando o Exato. problema e a cura. Então, se você pega uma pesquisa científica que prova com ressonância magnética que isso realmente tem, e as ressonâncias magnéticas, elas são todas fotografadas e tem lá no paper deles, Sim. né? Tá tudo lá. Eu faço várias apresentações e uma das apresentações que eu faço é expor o paper dos caras, as fotos de ressonância magnética para mostrar. Então, as doses de dopamina que entram, que são desenvolvidas em você por causa do vício desses vídeos curtos, fazem com que você queira sempre vídeos mais curtos. Mas fica uma pergunta. Tu acha que a pessoa tomando consciência que, querendo ou não, ela tá ficando viciada nessa questão de vídeos curtos e tal, e não consegue nem assistir mais um jogo do seu time favorito, ela poderia tentar modificar isso, tentar, digamos assim, deixar de ser viciada? Essa é a nossa função em sala de aula. Qual é a minha função como professor dentro de sala de aula? Emancipar os alunos. O que significa emancipar os alunos? Desenvolver consciência. Se você vai tomar decisão A, ela B, ele C, já não é um problema meu. Por quê? Porque vocês têm liberdade para isso. Vocês são pessoas livres. Mas eu, como professor, o que eu tenho que fazer? Mostrar as diversas realidades e dizer assim, ó, a realidade é essa, ó, a realidade é aquela, ó, a realidade é essa. Qual é a decisão que vocês vão tomar? Aí é com vocês. Então, isso é a emancipação pedagógica. Isso é Paulo Freire. O Paulo Freire, ele tem uma linha de pensamento, de pedagogia, que é justamente em cima da emancipação do indivíduo aluno. Por que a emancipação do indivíduo aluno? Porque com essa emancipação, ele ganha a liberdade de escolha, a liberdade consciente de escolha para fazer o que ele quiser. Ele pode fazer uma coisa errada depois daquilo dali? Pode. Mas ele tem a consciência agora de ter que fazer, de poder fazer uma outra coisa, de fazer um outro caminho, de ter um outro trajeto. Uma das pedagogias do Paulo Freire, inclusive, era ensinar a pessoa, alfabetizar a pessoa, e não alfabetizar só para ela assinar o nome e ficar uma métrica boa para o governo. Não era só isso. É alfabetizar para ela poder assinar o que ela quiser. Inclusive, ela assinar um distrato que ela assinou, que fizeram ela assinar antes, sem nem ela saber ler nem escrever. Ela entendeu o que é que ela estava concordando ali. Exatamente.
E por isso, a partir disso, ela tem um senso crítico. Então, se você tem um senso crítico, só com esse papo que a gente está tendo aqui, se o que eu falei aqui desenvolveu em você um senso crítico, mas mesmo assim você vai continuar ali, indo dormir 2 da manhã porque está olhando o TikTok ou o Instagram, tudo bem. É a sua liberdade. Sim. Talvez chegue uma época que você diz, caramba, que merda que eu estou fazendo aqui, eu vou jogar isso fora. Ou talvez não, ou talvez você vire uma profissional disso porque você aprendeu tanto. Eu, por exemplo, uma das minhas expertises é marketing digital. E eu tomei uma decisão, e não faz muito tempo, quando eu falo sobre isso, as pessoas dizem assim, caramba, tu deve ter tomado essa decisão há 20 anos. Não. Eu tomei há poucos anos. Que decisão foi essa? Botar um temporizador no meu telefone. Ou seja, depois das 10 da noite, o meu celular fica em modo avião. Essa daí eu não tenho. No meu celular tem um que é, a partir das 10 da noite, ele fica com a telinha escura. Esse eu comecei assim. Só que eu me auto-saboto tanto, tanto que eu vou lá e desativo. Ô, Não, mulher. Tem um acontece. também no Instagram e no TikTok, eles também têm esses temporizadores. Tipo assim, se você passar mais de 1 hora, eles vão lá e, tipo, bloqueia. No TikTok tem o de você botar uma senha. Eu lembro a senha, eu não lembro a senha de nada, mas a senha de tirar a A telazinha notificação. pra desbloquear o TikTok, eu lembro. Ô, mulher. Serve? Pra mim não serve, por quê? Porque eu, querendo ou não, eu tô me auto-sabotando e continuando, né? Mas dói na mente. Mas dói na consciência. Dói. Eu olho lá o negócio e diz assim, não, é porque aqui é 10 Meu horas, celular, né? às vezes, chega assim, você usou seu celular, usou a tela 4 horas a mais do que semana passada. Eu, poxa, que legal. Amigo, não precisava você dizer isso. Eu acho que assim, Nem que é até percebi. meio difícil, né, na questão da gente... Sim. Nós, publicitários, com social media, né? No caso, eu trabalho como social media, então é meio difícil da gente... como você disse, 10 horas e tal, fechar tudo. Beleza, pode ser. Mas, tipo assim, acho que no meio da semana, no dia, né? Tarde, acho que é meio difícil para nós, porque a gente vive disso, né? Então, acho que fala assim, um publicitário sem rede social não é publicitário. Não dá, Porque- não, Tem eu trabalho com isso. Exatamente. A gente tem que saber daquela notícia. Meio que a gente... Então, a gente tem que ensinar para o nosso celular saber como ele vai conduzir a gente a saber de uma notícia boa e não ele conduzir a gente. A gente Perfeito. pôr limites Perfeito. também, né? E aí é onde entra a grande sacada. O que você falou foi excelente, porque aí é onde entra a grande sacada. O que um amador faz? Eu vou colocar amador para diferenciar quem é profissional da área, tá? Então, profissional da área somos nós que trabalhamos com isso, tá? O que um amador faz? O amador, ele fica com medo de perder a próxima novidade. Então, a todo momento, ele dá um toque no telefone. A todo momento, ele olha os alertas. Olha as notificações. A todo momento, ele olha as notificações. Essa é uma postura amadora. Exatamente. Porque o que é uma postura profissional? Uma postura profissional tem o que fazer. Não uma tem postura- tempo de estar ali. Opa, será que alguém... Uma postura Chegou, aconteceu? profissional, ela determina os horários que ela tem que fazer tal tarefa, depois ela tem que fazer tal tarefa, depois a outra tarefa e mais. E tem cliente que vai achar isso um saco. Tem Sim, cliente que vai verdade. dizer assim, caramba, eu te mandei mensagem, até agora você não viu. Pô, faz 5 minutos que tu mandou mensagem. Pô, mas até agora você não viu? É, porque eu estava trabalhando. A questão da disciplina e de pôr limites, né? Em questão que o Gabriel falou, que a gente, querendo ou não, precisa ter redes sociais, porque a nossa área de trabalho, eu acredito que se a gente se organizar, a gente pode, sim, ter um horário ali fixo para dormir, para ter o seu momento em família, não sempre ficar naquele vício de sempre estar ali nas redes sociais, porque, meu trabalho. Sempre impor limites para a gente não acabar caindo no nossa própria... Armadilha. né? Armadilha. É até uma coisa, porque, tipo assim, como a gente tem que ter um limite a mais do que todas as pessoas. Porque como a gente trabalha, a gente trabalha no notebook, celular, olhando direto para a tela de um celular, uma tela de um notebook. Então, a gente, no final do dia, a gente tem que ter aquele momento nosso. Porque, querendo ou não, isso faz um mal para a saúde, entendeu? Não, ai, meu Deus, é uma coisa muito clichê. Faz. Querendo Porque ou não, faz. Pois é, faz muito. Porque a gente,
trabalha o dia todo, meu Deus, tô cansado, eu quero mexer no celular, quero ver minhas coisas. É muito melhor você ter um controle de... pronto, vou curtir sem o meu celular, sem tecnologia. Desintoxicar, né? Verdade. Porque se você trabalhou um dia todo naquilo, então você já está cansado daquilo, entendeu? Então, você mexer naquilo só vai te fazer ficar cada vez mais, como a Stephanie disse, intoxicado, né? Então, gente, uma fala que a gente tem que fazer, né? Para todas as pessoas, um publicitário assim, até o Gabriel, né? Da gente pôr limites, como você disse, né? E a gente se educar. Disciplinar, né? Eu chamo de se profissionalizar. É, Por que eu falo de se profissionalizar? Exatamente. Para que a gente não confunda quando a gente fala assim, se colocar limites, se conter ou coisa parecida, parece carão de mãe, né? exatamente. A mãe chega e larga esse telefone, menino, né? Tá viciado. Tá viciado, Não faz né? mais nada dentro de casa. Exatamente. Parece carão de mãe, né? Quando eu falo se profissionalizar, aí o caráter é outro. É um tom mais técnico, né? Se profissionalizar é o seguinte, Ele falou profissionalizar, eu pensei, não, tem que fazer um curso, tem que acordar às 6 horas da manhã para estudar. é tipo isso. Você, ó, por exemplo, você era uma estudante profissional quando estava no ensino fundamental, senão você não passaria na prova. Me Você- senti importante agora. Você tinha que estudar, você tinha que ter um horário, etc e tal. Aí vamos lá, você começou a trabalhar. Você Sim. tem um horário para começar o seu trabalho, você tem um horário para terminar o seu trabalho, tem o horário do lanche. Sim, Então, verdade. isso é se profissionalizar. Quando você se profissionaliza, você escolhe os momentos em que você vai se dedicar. Agora, um dos grandes erros da galera. Trabalho com mídias sociais, me profissionalizei, tenho aqui os meus horários de trabalho que eu vou estar hiper focado para executar para os meus clientes e tudo mais. E o meu horário de lanche? Não, e no meu horário de lanche eu fico aqui no Instagram, olha. Exatamente. Cara, Nossa. Tu já tava ali no Instagram fazendo o teu trabalho, aí tu isso. vai lá e sobrecarrega mais E aí ainda. não tem problema de você dar uma olhadinha. O problema é você usar o seu horário inteiro de lanche dentro de um ecossistema de rede social que já é o que você trabalha. Você já tá ali dentro todo o tempo, É né? como se você pegasse assim, pega um motorista profissional. O motorista profissional, ele passa o tempo inteiro dirigindo. O que ele vai fazer no horário de lanche dele? Vai ficar Ele vai dirigir? sentado, não. Ele não vai dirigir, cara. Ele não vai dirigir. Você tá aqui pronto, você tá com um advogado. O advogado passa o tempo inteiro lendo leis, lendo matérias de leis, tentando encontrar saídas e tudo mais, tudo mais. Aí ele vai para um happy hour com uma galera. Ele vai querer conversar sobre lei? Ele lê, eu acho que ele assim, lei? Não sei o que é isso, não. Lei? Nem lembro mais. Porque sou advogado? é Não, sou não. cansativo e cansa mentalmente. O problema quando a gente se encontra com isso, a gente esquece que esse tipo de trabalho de mídias sociais, ele também é um trabalho que interfere na nossa mente, cansa a nossa mente. Verdade. E sabe o que acontece? Tem uma coisa que a gente precisa... isso é muito mais delicado, isso na verdade é psiquiátrico, não é só psicanalista, não é só psicólogo que fala sobre isso, já é psiquiátrico, é uma questão médica, que é, se você está em constante estado de vigília, se você está 24 horas em estado de vigília, sempre antenado, concentrado, se você faz isso, você pode desregular as suas questões hormonais. Se você desregula suas questões hormonais, você pode descambar para um quadro psíquico ruim, até patológico. Ansiedade. E aí, assim, eu não vou entrar nos nomes de ansiedade, depressão, não sei o que, eu não vou entrar porque eu não sou médico, eu não posso falar sobre isso. Mas dizer que desregula, se você ficar sempre ali em estado de vigília, Verdade. desregula o negócio. Então, se quem está escutando já estiver nesse estado, já se sentir com ansiedade, ou então ansiedade, né? O futuro antecipado de maneira exagerada, fica sempre imaginando o que é o futuro, o que, é que vai vir, o que é que vai vir. Se você já se encontra assim, ou se você está num estado depressivo, amarrado ao passado, amarrado ao que passou e não consegue se largar e tudo mais, se você está em algum desses cenários, procure ajuda.
Pode ser uma ajuda terapêutica, pode ser uma ajuda psiquiátrica, pode ser uma ajuda psicanalítica, pode ser uma ajuda médica. Enfim, procure uma ajuda. Porque é possível que isso seja apenas uma consequência de um excessivo estado de vigília que você ficou o tempo inteiro e que você não conseguiu sair. A lógica seria o quê? Sai desse estado de vigília. E a pessoa pode naturalmente dizer, mas eu não consigo. Ou às E é vezes natural ela ela não nem conseguir. perceber que ela tá, né? Ela só adoece e vai. Ela só Então vai. ela pode aprender com a vida, né? Eu aprendi com a vida, gente. Hoje em dia, né, eu opto, né, eu tô no meu quarto, trabalhando e tal, eu opto de descer, bater um papo com a minha mãe lá embaixo e volto. Eu brinco até que eu vou pro setor da alimentação. Eu vou pra cozinha. Eu vou pro setor da alimentação e vou lá e converso com a minha mãe. Isso é muito bom, sério. A gente passa 30 minutinhos e volta. Isso é muito bom. Isso faz uma coisa muito boa pra nossa vida. E isso é uma coisa que todo mundo deve fazer, né? E que eu acho que essa parte da gente afetar nós mesmos, a gente aprende com a vida e que acho que é a maior lição que as pessoas vão aprender. Eu não consigo. Vai ser a vida. Ela vai se sentir desgastada e vai aprender. Pena que nem todo mundo tem essa autoconsciência, né? A realidade de cada um é a realidade de cada um, né? A gente não pode entrar no modelo nefasto da meritocracia, de dizer que é mérito, as pessoas podem... Tipo a música da Xuxa, né? Tudo pode ser se você quiser, né? Sim, não, sim. não, vamos não, Vamos Xuxa lá, não, né? né? Xuxa menos, né? Menos. Algumas pessoas não vão conseguir ter essa autoconsciência. E algumas pessoas, de fato, vão precisar, né, dessa ajuda, vão precisar dessa visão de uma mão amiga, né, de um outro lado, de um profissional de um outro lado, para poder sair dessa situação. Mas uma coisa é certa, quem trabalha com isso, né, quem trabalha com esse cenário tão perigoso, tão viciante, precisa ter os cuidados triplicados sobre a própria saúde intelectual, Tem sobre a própria especialistas para saúde isso, né? cognitiva, sobre a própria saúde mental. Tem especialistas sobre isso. Talvez um detox possa ser um início, né, de você fazer um detox de vez em quando, um fim de semana, e depois ir aumentando. Não é largar, porque você trabalha com isso, você não vai largar. Mas fazer um detox de vez em quando, controlar os momentos que você vai estar junto de outra pessoa, não assistir um filme com alguém e pegar no telefone, não ir para um restaurante com alguém e pegar no telefone. São coisas que, para pessoas comuns, já é difícil. Imagine para quem trabalha com isso. Fica lá olhando, será que o cliente gostou ainda da minha arte? Eu acho que ele gostou não, ó. Vou olhar aqui e conferir o WhatsApp, qual é o feedback dele. Exatamente. E nosso pod, né, Ireis, Stephanie, tá chegando ao fim, Gabriel também. Mas eu quero te pedir mais alguma coisa, Gabriel. Eu quero que você fale um conselho, né, para o nosso público que está assistindo nós e os futuros publicitários ou publicitárias, nesse momento. Você dá uma dica, né, para eles, como eles vão se cuidar. E uma dica que você falaria para um publicitário que está começando agora. Então, o que você falaria? Tá, é o seguinte. Vai entrar na profissão, vai entrar numa das maiores e mais contemporâneas profissões que se vê hoje no mercado, que é a área de publicidade com tecnologia. A gente não pode negar que é só comunicação ou só marketing. Não, é publicidade com tecnologia. Foi a área que eu desenvolvi para mim lá no começo, que aí o mercado foi entrando também, achei maravilhoso, todo mundo veio junto. Mas a mensagem é a seguinte: você não é mais menino, você não é mais criança, você agora é profissional. Ou você escolhe ser um moleque para sempre, e aí vai fazer suas molecagens. Mas na hora que você entra no mercado e resolve trabalhar nesse mercado, você deixa de ser moleque e passa a ser adulto. E um adulto profissional. Então, deixa a molecagem de lado, deixa o amadorismo de lado, deixa a meninice de lado e se torne um profissional. O profissional sabe trabalhar, o profissional sabe se organizar, o profissional tem ética com outros profissionais. Profissionais têm parceiros,
Profissional sabe fazer conta, profissional sabe abrir empresa, profissional sabe se empregar, né? Você não precisa abrir empresa, mas você pode ser funcionário de uma outra empresa, mas seja profissional também. Profissional reconhece abuso de trabalho, abuso moral. Profissional tem a identidade profissional. Profissional só não é uma coisa, moleque. Então, seja profissional se você quiser realmente entrar nessa área. Foi ótima essa fala. Tapa na cara. Então, nosso pod da Publi tá chegando ao fim, gente. Então, eu quero agradecer para vocês que estão até agora assistindo a gente, escutando, vendo a nossa presença, né? Que foi maravilhosa. Uma fotinha para agora. E eles deixaram um cookie pra mim, ó. Um cookie que vai ser com o Gabriel, o último né? é do Gabriel. Sim. Pronto, então eu quero agradecer. Acompanhe nossas redes sociais. E até mais, gente. Tchau! Tchau!